Fala aí, galera. Estamos de volta. Day after da estreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Derrota para o Guarani com dois que certas pessoas falam que foram dois golaços e outras pessoas falam que foram dois gols com falhas do goleiro Thiago Volpe. Então o tema dessa nossa conversa aqui vai ser o Thiago Volpe, exatamente o goleiro do São Paulo. Mande sua inscrição, aliás, inscreva-se no canal, aperte o sininho, mande e-mail para a gente, para o nosso Zoom, garotinho, para o nosso tour que vai sair, ó, mande e-mail lá para esse e-mail que vai ser o nosso tour pelo Brasil, experimentando a comida que você vai fazer ou o restaurante que você vai indicar. Manda lá, põe lá seu time do coração, a sua cidade, o endereço, claro, contato e o prato. O que a gente vai comer. A gente vai organizar esse bus. A gente já está tratando com gente que está atrás dessa história aí e o negócio vai sair. Então, venha com a gente. Bom, o tema é o Thiago Volpe. Ficou uma discussão. Falhou ou tomou dois golaços? Eu estou com o Arnaldo no seguinte ponto. É incrível como ele toma golaço. A cada 3 rodadas ele toma um golaço. Do meio do campo, cobertura. Cara, só de cabeça aqui eu lembro do gol do Flamengo lá no 4-0, do Bahia, aliás. Não foi o gol do 4-0, não. O gol do Bahia contra o São Paulo, do Rossi. Eu vou lembrando, de um monte de golaço que o Volpe foi tomando ao Flamengo teve longo. dois, né? Flamengo teve dois, Do Bruno exato. Henrique no Maracanã, no Michael no Morumbi. Tem golaço para todo quanto é jeito. Então ele toma golaço toda hora, o Volpe. É o goleiro que só toma golaço. Eu acho que é falha. Não acho que é frango, mas acho que é falha. E essa é a discussão aqui. O Arnaldo também acha, né? Eu acho, Tirone, galera, é o seguinte, vamos lá. Não existe na história do futebol esse. Talvez seja o primeiro goleiro que só toma golaços. Pô, só tem golaço, só tem bola indefensável e tal. Eu acho que por trás de golaço não tem uma coisa cósmica, uma conspiração universal para a bola ir sempre na gaveta ou ir por cima dele. Tem uma questão, se você espremer, analisar bem as questões dos gols que ele toma de longa distância. Aí, primeiro, uma coisa, longa distância, ou bola parada, falta, bolas por cima. Tem uma questão relacionada à estatura dele, não é um goleiro muito alto, não tem mais que 1,90 m, que é a estatura básica do goleiro a partir do futebol jogado hoje. O goleiro tem mais de 1,90 m como base de altura. E, para compensar a falta de estatura, ele teria que incrementar certos fundamentos que ele não tem, que é o posicionamento, que é discutível, e o tempo de reação, a reação à coisa. E numa bola parada, numa falta, as questões de barreira, de formação de barreira para dificultar o cobrador e tudo mais. Quantos gols de falta toma o Volpe? Bola forte, bola colocada. Então, assim, o que aconteceu em Campinas, o São Paulo não perdeu por conta do Thiago Volpe. Mas os dois gols, ele falhou num lance grotescamente que não saiu gol, mas os dois gols eu posso considerar, assim como você, falhas. E acho que é uma discussão que se cria em torno da figura dele, não de agora, mas do que vem sendo a passagem dele pelo São Paulo e os golaços que ele toma e os gols fáceis que ele toma também. Muito bem, é isso. Aí, na coletiva depois do jogo Guarani 2, São Paulo 1, foi perguntado isso para o Rogério Ceni. Rogério, você achou que foi falha? Nem falaram do segundo gol, que foi de falta. O primeiro gol, bola rolando, foi falha. Eu esperava que o treinador fosse defender seu pupilo. Fala, não foi, a bola foi colocada, felicidade no chute, não sei o que tal. O Rogério não acusou, mas também não defendeu. Falou, não sei, do ângulo que eu tava eu não vi, não dá para saber e tal. E o Rogério foi goleiro, acho que ele consegue, ele deve ter visto o gol depois ali, né? No videozinho lá no celular, depois ele deve ter visto o gol, mas não quis falar. Então ficou nessa também. Ele não acusou, mas ele também não defendeu. Isso. O que me leva a crer que ele deve ter achado que era uma bola defensável. Claro que pode ser defensável para ele no auge da forma. Aí ele pegava mesmo.
mas ele não defendeu. Não sei que nas internas como é que foi a conversa, né, Arnaldo? Tironi, se você reparar bem, antes mesmo da declaração na coletiva, no local de onde sai o chute do Lucão do break, era exatamente na frente do Rogério. Então, o Lucão do break, ele ganha do Alisson na frente do Rogério, ajeita o corpo e bate lá de longa distância e coloca por cima do voo. O Rogério do campo, ele tinha uma visão muito boa, pelo menos do batedor, né? Do Lucão do break. E a experiência de quem está lá no campo, jogou 1000 vezes, tá? Ele tem uma boa impressão se a bola era defensável ou não, mesmo antes de olhar na televisão, da onde ele estava. Uma coisa se ele estivesse no outro banco, né, Tironi? Do outro lado do campo, ele estava exatamente no ângulo de chute do jogador do Guarani. E me chamou a atenção também esse fato de ele não falar, ele não foi ser taxativo. É uma bola indefensável. Em nenhum momento ele falou isso, certo? Falou, vou ver melhor depois na televisão. Ele se esquivou um pouco, mas não bancou totalmente. Acho que não é uma questão. Acho que a questão em relação ao Volpe vai além do Rogério. Aliás, ela vem desde a contratação dele, se reforçou enormemente na era Diniz, porque o Volpe, além de ser um dinizista, aqueles juramentados, ele adorava aquele jogo de saidinha do Diniz e complicou várias vezes. Passou pelo Crespo e as eliminações do São Paulo na Copa do Brasil e da Libertadores tem as digitais do Volpe, embora o Crespo elegantemente em nenhuma delas tenha colocado isso em questão, foi mais pela coisa do torcedor, e o Rogério já herda um passivo aí da era Thiago Volpe no São Paulo, que vai completando a 4ª temporada. E aí é um curioso, né? O Volpe foi considerado o goleiro substituto do Rogério depois de tentativas fracassadas. E agora ele está sendo treinado pela primeira vez pelo Rogério, que é um especialista na posição. E agora ele tem um concorrente em tese, que foi escolhido pelo Rogério. Aí nós podemos, sei lá, imaginar aqui no exercício de futurologia que o Rogério acirre a competição em relação ao gol do São Paulo e acho que o Volpe não vai ter uma zona de conforto que ele tinha até então, como, por exemplo, o Lucas Perry na reserva. É a minha impressão. Pois essa é a questão. Então a gente entra no fator Jandrei, que é o cara que o Rogério Ceni pediu, eu quero o Jandrei. E em todas as vezes que o Rogério Ceni falou do Jandrei, ele falou, eu queria o Jandrei porque o Jandrei joga com o pé. Eu gosto do Jandrei porque o Jandrei agora o pé. Ele joga com o pé, joga com o pé. Nunca se falou se ele é bom, se ele toma gol por cobertura, se ele toma golaço. Sempre a questão dele jogar com o pé. Não estamos falando do Tafarel, né? Estamos falando de um goleiro que andou por aí e tudo mais, não teve grande destaque em nenhum lugar na carreira dele, né? É um goleiro. Tafarel é ótimo. Mas não é? Tafarel! Aquele vídeo do Galvão gritando Tafarel. Então, é um goleiro. Beleza, chega para tomar posição. Mas é que tá, para brigar por posição. Mas a questão é, ele chega para brigar por posição porque o titular é o Volpe e só por causa disso. Não é porque o cara chega atropelando. Tanto que muita gente fala que o Perry tinha que ser titular, que até o Yang do Sub-20 aí, da Copinha tem que ser titular. O Yang pegou umas bolas lá, não, esse cara tem que entrar no lugar do Volpe. Então, a concorrência do Volpe e a ameaça ao Volpe é fruto do que o Volpe não vem fazendo, ou das dúvidas com relação ao Volpe. Então eu também tenho dúvida com relação ao Jandrei. Parece que vai chegar esse cara aí e vai fechar o gol do São Paulo. Não acho que seja isso, Arnaldo. Bom, você foi cirúrgico aí na observação. Então, antes de chegar no Jandrei, tem essa questão desse desgaste do Volpe ao longo dos últimos anos junto ao torcedor. E eu falo para você, Tironi, depois que saíram Vitor Bueno e, sobretudo, Pablo do time, o alvo da torcida do São Paulo, o jogador em observação, é o goleiro Thiago Volpe. Os outros dois jogadores, Vitor Bueno e Pablo, estavam desgastadíssimos com a torcida. Aliás, tem uma curiosidade, né? O Pablo e o Volpe foram apresentados e contratados no mesmo dia, como soluções e tal. O Pablo chegou numa situação que ele não ia conseguir mais jogar. E o Volpe pode até conseguir chegar nesse estágio. Eu acho que ele está flertando com isso.
Aí, em relação ao Jandrei, você tem total razão. Lembrando que o Jandrei se destacou muito na Chapecoense, foi para o exterior, não jogou praticamente. No Santos, ele foi atropelado pelos meninos, lá o João Paulo e o John. No Atlético Paranaense, ele foi reserva do Santos. E uma das principais qualidades dele não é a altura, a envergadura, é sobretudo o jogo com os pés que o Rogério preza tanto. E aí, um parênteses. Rogério e goleiros. Rogério treinador e goleiros. Rogério treinador, eu posso falar da experiência do Cruzeiro com o Fábio, que foi tensa. O Fábio falou um monte depois. Isso. Posso falar do revezamento e do Fortaleza, que ele privilegiou um em relação ao outro e teve desgaste lá com o Marcelo Boeck sendo barrado. Posso falar do Flamengo, em que o Diego Alves era o intocável, sempre foi, mas que daí aí não teve tanto problema, porque o Diego Alves não pôde jogar praticamente a temporada, e aí o Hugo foi meio bancado pelo Rogério, porque não tinha outra opção também. Sim. E posso falar, sobretudo, pelo início do Rogério como treinador no São Paulo. Aí eu lembro muito bem. O São Paulo, o Rogério ficou revezando goleiros. Uhum. Denis, Renan Ribeiro e Sidão. Não sei se você lembra disso. Começa o Sidão, aí o Sidão falha, aí vai o outro, vai não sei o que lá. O Rogério, pelo histórico de treinador dele, ele não hesita em revezar goleiro. Lembre-se bem, em outros clubes. Então, mesmo no São Paulo, eu acho que o lugar cativo do Volpi não existe mais a partir dessa temporada, seja pelo desgaste, seja pelo Rogério treinador, seja por ter, de fato, uma mínima concorrência agora nessa posição. Pois é aí que eu ia chegar. Mas o que fazer agora? Vai tirar o Volpi para o jogo do fim de semana? Vai tirar o Volpi daqui a pouco? Vai chegar? Qual vai ser a solução? Qual vai ser o argumento? Vamos testar outro goleiro, o Volpi precisa descansar, o Volpi precisa melhorar. Não é uma equação muito simples, considerando também que o Volpi está aí há um bom tempo, é um cara meio um dos líderes do grupo, como costumam dizer, ou não? Sim, não é simples. E o Rogério tem experiências traumáticas do grupo, como eu estava falando do Fábio, né? Do Cruzeiro. A questão é o que fazer é uma ótima pergunta. Agora, se ele, Rogério, for fazer como ele imaginava no início, um pequeno que seja rodízio para a pré-temporada, lembrando que o Volpi se apresentou com Covid, quem treinou o tempo todo é o Jandrei, o Rogério pode sutilmente, é claro que fica na cara para o goleiro, quando o goleiro é trocado ou preservado, ou entra num rodízio. Fica na cara, como era nessa primeira era Rogério no São Paulo. Mas ele mudando outras posições, por exemplo, o Miranda ficou no banco ontem, não ficou? Sim. Ficou no banco contra né? O Patrick ficou no banco, não ficou? Sim. Quer dizer, o Patrick recém chegou, o Miranda, mas eu acho que a questão do Miranda se aplica mais ao do Volpi. Eu vou experimentar no início. Ele pode fazer isso, viu, cara? E eu acho que não tem nada demais. Sinceramente. Eu também acho que não. Ele pode até. E acho, sabe, a minha impressão agora é a seguinte, Tironi. Se o Rogério acho que não tem. Se ele ficar na cautela, ele expôs, entre aspas, as carências do elenco no final do ano passado nas suas entrevistas, deve ter atingido indiretamente alguns jogadores, né, alguns melindres. Mas o Rogério, eu acho que no São Paulo, até para a relação da torcida, ele tem que de novo fincar o pé e ser o Rogério e não ficar pisando em ovos toda hora. Se ele achar que tem que revezar o goleiro, ele tem que chegar contra o Ituano na próxima partida e colocar o Jandrei e botar o Volpi no banco. Ponto. Já na próxima? Já na próxima. Veremos. Como experiência, não como perdeu a posição. Sim, né? sim. Não, é que uma mudança agora não vai ficar caracterizado como experiência, mas como. Não vai. Um goleiro é sempre essa assim. É a questão. É isso, né, Arnaldo? Dê seus recados aí para a gente finalizar. Tironi, com Volpi ou com Jandrei, tem live pós-jogo no domingo, pós-São Paulo Lituano, no Capricho aqui, ó. Zum, garotinho. Na segunda partida do São Paulo no campeonato. Então, a gente aguarda vocês impreterivelmente com aquela live agora mais suculenta, com coletiva, com melhores momentos. O negócio aqui é biscoito fino, biscoito como diz o fino, exatamente. 18 horas mesmo. Aqui, ó. É isso aí. Fechamos, então. Valeu, rapaziada. Até mais. Assine o canal, hein? Aperte o sininho aí. Tchau.